Olá, hoje teremos a finalíssima do Campeonato Baiano, um Bavi sensacional, infelizmente, mais uma vez com torcida única, mas isso é um papo para depois. É inédito, né? Pelo menos eu não me lembro quando foi que houve uma decisão no Campeonato Baiano em jogo único. Então, acredito que vai ser bem diferente para os times, para os treinadores, porque não existe mais aquela estratégia de que do primeiro jogo, quem é mandante quer fazer o placar para segurar no segundo jogo e tal. Quem é visitante segura o máximo possível, um empate ou então perder de menos, de 1-0 e tal, pode decidir no segundo jogo. Hoje não tem nada disso. Então, é tipo assim, hoje não tem segunda chance. O jogo já vai começar nervoso, já vai começar aquele jogo tenso, e acredito que o Bahia tem um time muito melhor do que o Vitória, certo? Na qualidade dos seus jogadores, no grupo, no entrosamento, no treinador, que já está há muito mais tempo treinando o time, enfim. Eu acho o Bahia bastante superior e favorito para o clássico. Porém, entretanto, todavia, tem alguns aspectos que não podemos esquecer. Um que já é bem óbvio, se tratando de clássico, às vezes o time que está mais fraco ganha do mais forte. Segundo, jogos são imprevisíveis. Pode acontecer alguma coisa, alguma anomalia no jogo que pode mudar toda a trajetória da partida, como por exemplo a semifinal do Baiano, o Vitória perdeu um jogador a 15 minutos do primeiro tempo, onde ele começou o jogo já fazendo 1-0 aos 3 minutos mais ou menos, e tudo levava a crer que ia ser um jogo fácil, talvez até uma goleada e tal, e de repente o jogo se transformou num drama devido à expulsão do jogador. Então, todo jogo está sucessivo a acontecer alguma coisa do tipo, uma contusão, enfim, uma falha, enfim, alguma coisa desse tipo. Em terceiro, não menos importante, é a questão de, apesar da Fonte Nova estar lotada de torcedores tricolores, mas o Bahia não vem de um bom momento, ou seja, o Bahia foi eliminado da Copa Libertadores de maneira precoce e inesperada, certo? Ninguém esperava que o O'Higgins fosse eliminar o Bahia na Fonte Nova, mesmo que nos pênaltis. Então, o que quer dizer isso? A torcida, apesar de todo o esforço da direção do Bahia para tentar, de alguma forma, reaproximar o torcedor, e o torcedor respondeu lotando a Fonte Nova, porém isso tudo vai por água abaixo do momento em que o time, por exemplo, não começar o jogo bem, ou que o Vitória consiga fazer um gol, e aí o tempo vai passando, essa ansiedade e essa lembrança recente da eliminação pode vir à tona e ser um divisor de águas contra o Bahia, entende? E eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma possibilidade de acontecer, porque o time quando joga em casa pressionado como está o Bahia, e quando eu falo pressionado, você pode colocar peso nessa pressão, porque todo mundo sabe o poder de investimento, o valor do time do Bahia, os jogadores que foram contratados ao longo desses anos. Então, todo mundo sabe que meio que o Bahia tem a obrigação de ganhar esse campeonato baiano, certo? E ainda mais depois do que aconteceu na Libertadores, da eliminação. Então, o Bahia entra nessa pressão e a torcida não vai tolerar nenhum tipo de situação diferente do Bahia dominar o jogo, do Bahia sair na frente, do Bahia manter o controle de toda a partida. Se isso não vier a acontecer, os próprios torcedores vão cobrar, porque ao mesmo tempo que eles querem ganhar o Campeonato Baiano por obrigação, eles vão se sentir envergonhados, vão se sentir frustrados no momento em que isso não acontecer. Então, essa, toda essa torcida que, a princípio, é favorável, ela pode ser contrária. Vimos na semifinal, mesmo o Bahia
ganhando o jogo, chegou a estar dando 3-0 e a torcida estava ali protestando, sabe? E por um momento, quando o time lá fez 2 gols e chegou a 3-2, ficou aquele clima tenso ali. E o Bahia conseguiu fazer o quarto gol, que deu uma aliviada e tal, mas imagine se aquele gol não tivesse acontecido, ia ser momentos tensos até o fim do jogo. Então, eu acredito que possa ser que aconteça, há uma possibilidade disso vir a acontecer. É óbvio que depende do Bahia, dos jogadores, fazer o que sabe, jogar o jogo, dominar a partida, ir para cima desde o início e procurar fazer logo um gol para que isso não venha a acontecer da torcida ficar ansiosa e criar algum tipo de problema. E quando eu falo problema, é simplesmente a torcida não apoiar, não precisa nem vaiar. Só o fato de você ter 48 mil pessoas no estádio e essa não lhe incentivar, não gritar, não cantar, já é uma frustração, já incomoda, com certeza, já incomodaria os jogadores. Então, assim, eu acho que o Bahia tem que começar o jogo pressionando, como sempre tem feito em todos os jogos na Arena Fonte Nova, quer começar incisivo, começar em cima, trocando passes, dando pressão e torcer para que, falando da parte do Bahia, né? Torcer para que saia logo um gol para que as coisas se acalmem e que se administre o jogo. Pelo lado do Vitória, eu acredito que é um clássico, e em sendo um clássico, você praticamente entra em igualdade de condições, independentemente da qualidade técnica, que é bem diferente de um time para o outro, mas isso se iguala ali no campo. Porém, entretanto, eu acho que o Vitória tem algumas deficiências, e para mim, né, já ficou provado de que o Vitória com 3 zagueiros, eu não estou condenando o sistema de 3 zagueiros, que em alguns times no mundo funciona e funciona muito bem. Mas no Vitória, com Jair Ventura, tem se mostrado um sistema inoperante. Ao mesmo tempo que o time não tem poder de criação, o time não desenvolve, a defesa toma muitos gols, entende? Então, não acho que funcione. Então, na minha opinião, se o Vitória entrar com 3 zagueiros, ele perde o jogo, tá? Ele perde o jogo. E se entrar, se nesses 3 zagueiros tiver Neres, aí a coisa vai ser bem feia, certo? Estou falando aqui antes do jogo esse comentário, que é para ver o que é que vai acontecer depois, e depois vamos fazer um comentário pós-jogo do que aconteceu. Mas se sair com o Neres, eu acho que entrar com o Neres, eu acho que o Vitória vai ter grande dificuldade por ser um zagueiro lento, um zagueiro que entrega, já mostrou isso, e seria um prato cheio para o Bahia essa questão dos 3 zagueiros, principalmente se entre eles tiver Neres. Agora, o que, que eu acho que o Vitória podia fazer para equilibrar um pouco o jogo e não só assistir o Bahia jogar, e também jogar bola? Eu, eu acho que o Vitória deveria entrar com uma formação, a zaga normal, né? 2 zagueiros, Camutanga e Edu, os 2 laterais, que é o Matheus Silva e o Ramon, e no meio ele colocaria Baralhas, Martinez, Mateuzinho, Aiton. Aí no ataque bota Eric e Renato Kaiser. Eu acho que colocando esses 4 no meio de campo aí, esse seria para mim a melhor formação. Ah, mas o Vitória vai entrar muito aberto contra o Bahia, que não sei o que, não sei o que. Então eu vou dar minha justificativa. Eu acho que em não jogando Caio Alexandre pelo Bahia, o Bahia perde muito naquele cara, sabe, aquele cérebro que toca a bola, que quebra linhas, que cria ali no meio aquele início de jogada que o Bahia tem muito bem, que a gente viu muito em 2024, principalmente 2024. Então, assim, sem Caio Alexandre, eu acho que é uma compensação para o Vitória não ter já que não tem, o cara foi suspenso, não tem Dudu, então o Vitória não tem aqueles 5 clássicos, Brucutu ali, pegador e tal.
porque o Bahia não vai ter nesse espaço aquele cara criador que é Carlos Alexandre, hipoteticamente, se Carlos Alexandre não jogar. Então o Bahia vai colocar o quê? Acevedo no lugar de Carlos Alexandre. Que Acevedo não é. Não que ele não consiga criar jogadas e dar passe e tudo mais, mas não é, não chega para mim, em termos de construção, não chega à sombra de Carlos Alexandre. Então, eu acho que o Vitória poderia inverter os papéis aí no meio, colocar mais um cara, entre aspas, criativo no meio de campo e contrapor essa deficiência aí do Bahia e não tendo o Caio Alexandre. Eu acho que equilibraria bastante para o Vitória nesse aspecto. Mas vamos ver o que é que os treinadores vão aprontar. Eu acredito que o Bahia não tem o que mudar. O time é aquele que já conhecemos de cor salteado, pelo menos depois das contusões, da saída de alguns jogadores, que seria Ronaldo, é, Roman Gomes, Gabriel Xavier e Mingo. Na esquerda, na lateral esquerda, Luciano Juba. No meio ali, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, William José e Pulga. Para mim, o time do Bahia será esse. Um time que já está jogando junto há muito tempo, exceto o lateral direito e o zagueiro. Mas a Acevedo está sempre jogando ali. Caio Alexandre não voltou bem depois da lesão que ele teve ano passado, não é mais o mesmo. Então, Azevedo já vem jogando há algum tempo aí. Então, acredito que o Bahia é esse Bahia aí que já tem jogando há muito tempo junto. O Vitória é, como eu te falei, na minha opinião, vai ser. Não na minha opinião, sabe? Eu acho que não é que vai ser, é o que eu queria que fosse, o que eu acho mais adequado para o jogo ser um jogo mais bonito, um jogo mais vistoso em termos de trocação, em termos de os dois jogarem, não só um ficar com a bunda na parede, com uma carreta estacionada e recebendo pressão o tempo todo sem jogar bola. Eu acho que o Vitória deveria ir com Lucas Arcanjo, Matheus Silva, Edu Camutanga, Ramon Baralhas, Martinez, Mateuzinho e Aiton, Eric e Renato Kaiser. Mas ele tem a opção de também inventar não, permanecer, voltar com os três zagueiros, colocando Edenilson, menino da base, que, na minha opinião, se mostrou melhor do que Neres. E ele pode ser, de origem, ele frente de zaga, ele é um volante. Então, você pode, sem a bola, botar ele para terceiro zagueiro ali para ajudar, e com a bola ele ser um volante para sair no jogo. Então, não descarta essa possibilidade. O que eu não acho que vai ser legal, vai ser um tiro no pé esse Neres entrar fazendo parte desses três zagueiros. É isso aí, pessoal. Vamos ver como é que será esse grande Bavi, certo? E antes de terminar, deixo aqui minha insatisfação com essa questão da torcida única. Eu peço a Deus que não aconteça, mas provavelmente vamos ter algum incidente aí na cidade em relação ao Bavi, porque foi provado que essas medidas do Ministério Público ela não surtiu efeito. Nunca tivemos briga de torcida dentro do estádio. As brigas são nos bairros, e ao longo desses anos vem se mostrando aí que não precisa nem ter Bavi para ter briga. Às vezes, como foi no último acontecimento, 17 de janeiro, o Bahia jogava contra o Galícia na Fonte Nova no sábado, o Vitória jogava no domingo no Barradão e teve uma tentativa de homicídio no São Rafael no sábado. Então, assim, é, eu acho que essa medida do Ministério Público e das autoridades só está marginalizando as torcidas, só está incitando o ódio, sabe? Só está aumentando essa rivalidade acirrada de tipo, a Fonte Nova é minha, aí o outro Barradão é meu, você não pode nem passar perto aqui com a camisa do time rival. Cara, coisa que não existia, entende? Então, eu não acho uma atitude benéfica, mas é um assunto para a gente fazer em um outro vídeo, até para sair do calor desses dois Bavis aí, para a gente discutir algo mais sério, algo a longo prazo e não só aquela coisa do momento, entende? Um abraço. Não sei se hoje
No máximo, amanhã de manhã fazemos um vídeo falando sobre o que aconteceu no Bavi e a repercussão do que pode vir. Eu acho que se o Bahia perder o jogo, o título, vai ficar complicado. O Bahia, não vou dizer que vai entrar em crise, porque a gestão é diferente, mas vai ficar em maus lençóis com a própria torcida, porque no espaço de tempo curto, o Bahia vai estar, teria sido eliminado, foi eliminado da Copa Libertadores e, hipoteticamente, perderia o Campeonato Baiano para um rival fraco em relação a ele, Bahia. Então não ia soar bem. E em isso acontecendo, eu não acredito que teremos uma outra lotação desse nível na quarta-feira. Mas vamos para frente, vamos ver. Acho que se o Vitória perder o título, não seria coisa do outro mundo, até porque todos têm consciência da superioridade do Bahia, certo? Acho que o Vitória é um franco atirador. Não acho que teria maiores consequências se isso viesse a acontecer. Eu acho que o Vitória iria de cabeça erguida para o jogo da quarta do Brasileiro, mais do que o Bahia. Acho que o Bahia sentiria mais essa perda aí. Mas vamos aguardar o jogo de logo mais e vamos torcer para que tudo dê certo, que vença o melhor. Um abraço.